Senhor, me dá a tua paz. Você diz as palavras, talvez em voz alta, talvez só na mente. As mãos estão postas, os olhos fechados, a postura é de oração, mas por dentro a realidade é outra. Enquanto sua boca pede paz, sua mente está gritando: e se a resposta do médico for ruim, como eu vou pagar aquela conta que vence na sexta? Será que meu filho vai se desviar? E se me demitirem na próxima reunião? Você está travando duas conversas ao mesmo tempo. Uma conversa piedosa com Deus e uma conversa de pânico consigo mesmo. E a de pânico está ganhando. Essa divisão, essa guerra civil interna entre o que sua fé declara e o que sua ansiedade dita, é a experiência de milhões de cristãos que se sentem hipócritas em sua própria oração. Mas e se eu te dissesse que essa honestidade brutal é o ponto de partida para a libertação real? Hoje, vamos parar de fingir, vamos pegar essa conversa de pânico e expô-la à única força que pode silenciar lá para sempre, a palavra viva de Deus. Eu sei que você já tentou de tudo, já tentou a tática do pensamento positivo, repetindo para si mesmo que vai dar tudo certo, enquanto seu estômago se revirava em nós. Já fez aquelas orações de emergência, no meio da madrugada, que soam mais como uma lista de medos do que um diálogo de fé. E mesmo assim, a ansiedade retorna, como uma maré teimosa que insiste em invadir a praia da sua paz. Ela é a primeira a te dar bom dia, com um aperto no peito, antes mesmo de você abrir os olhos. E a última a te desejar boa noite, com um desfile de preocupações quando você tenta descansar. E a culpa é cruel. Ela sussurra que sua ansiedade é um sinal de fé fraca, que você está decepcionando a Deus, mas o fato de você estar aqui, buscando uma resposta na palavra, em vez de se anestesiar com as distrações do mundo, prova exatamente o contrário. Sua busca é um ato de guerra contra a conformidade. E Deus honra guerreiros. A promessa, em João capítulo 8, versículo 36, é um decreto, não uma possibilidade. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Não quase livres, não livres nos dias bons, de fato, completamente. E a chave para essa liberdade total é o que vamos ativar hoje. A fusão nuclear entre a sua oração honesta e a palavra inabalável de Deus. A ansiedade não é um invasor. É um arquiteto que você contratou sem perceber e que usou seus próprios pensamentos como tijolos para construir uma prisão ao seu redor. Começou com um simples "e se?", mas cada vez que você deu atenção a esse pensamento, você entregou um tijolo. Cada vez que você repassou um cenário catastrófico na sua mente, você pagou o cimento. E agora, as paredes estão tão altas que você não consegue mais ver o sol. A ansiedade te rouba de 3 maneiras brutais. Ela sequestra seu presente, pois te força a viver num futuro que não existe. Ela assassina sua paz, substituindo a confiança por um estado de alerta constante. E ela interfere na sua percepção de Deus, criando um ruído tão alto que você não consegue mais ouvir o sussurro dele. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, é um teste de DNA espiritual. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se o que você sente é covardia e desequilíbrio, a origem não é divina. É uma arma do inimigo para te neutralizar. E a maior mentira que ele contou foi que esse fardo é seu para carregar. Jesus fez um convite radical em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se seu fardo está te esmagando, é porque não é o dele. É um fardo ilegal que você pegou e que não tem autoridade para carregar. Hoje é o dia de devolver. Aqui está a revelação que transforma um cristão ansioso em um guerreiro de paz. A palavra de Deus não é um livro de citações inspiradoras. É um arsenal
E cada versículo é uma arma carregada, pronta para ser disparada pela sua boca em oração. Quando você ora a palavra, você deixa de lutar com suas próprias forças e começa a lutar com o poder de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, descreve sua arma. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Viva, eficaz, afiada. A palavra não é passiva, ela age, ela corta, ela discerne, ela cura. Quando você declara em oração a palavra de Deus sobre sua ansiedade, você não está apenas pedindo ajuda, você está liberando uma substância espiritual que tem o poder de reconfigurar a sua realidade. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11, nos dá a garantia de fábrica. Assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra não falha. O problema é que oramos como mendigos quando deveríamos estar orando como herdeiros. Deus, por favor, me dê um pouco de paz. É a oração de um mendigo. Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse da paz que Cristo conquistou para mim na cruz. É a oração de um herdeiro. A ansiedade já foi legalmente derrotada em Colossenses capítulo 2, versículo 15, onde diz que Jesus despojou os poderes e autoridades, triunfando sobre eles na cruz. A vitória já está ganha. A oração é o ato de aplicar essa vitória sobre a sua situação específica. A libertação da ansiedade não é um evento único, é uma estratégia de combate. E a sua estratégia tem 3 frentes de ataque. Primeira, o contra-ataque imediato. Você vai escolher 3 versículos-chave sobre paz, como Filipenses 4 contra 6 até 7, 1 Pedro 5 contra 7 e Isaías 26 contra 3. Você vai memorizá-los até que se tornem sua resposta automática. Quando o pensamento ansioso vier, você não vai negociar com ele. Você vai disparar um desses versículos de volta. Você está usando a espada do Espírito para decapitar a mentira no instante em que ela aparece. Segunda estratégia, a personalização da arma. Você vai transformar esses versículos em declarações pessoais, em primeira pessoa. Não andem ansiosos se torna: Pai, eu me recuso a andar ansioso, pois a tua palavra é a minha autoridade. Eu escolho, neste momento, lançar toda a minha ansiedade sobre ti, porque eu sei que tu cuidas de mim. Você está se posicionando como um soldado que obedece à ordem do seu general. Terceira estratégia, a guerra preventiva. Não espere a crise de pânico para orar. Comece seu dia declarando a palavra sobre sua mente. Antes de checar as notícias ou as redes sociais, cheque as promessas de Deus. Você está criando uma atmosfera espiritual de paz, um escudo de fé que a ansiedade não consegue penetrar. Como diz o Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A preocupação crônica é um pecado de incredulidade e a palavra guardada no coração é o antídoto. A oração que faremos agora é o momento em que você pega essas estratégias e as coloca em prática. É a sua primeira ofensiva como um guerreiro livre. Pai de toda paz, Senhor dos exércitos, nós nos colocamos na tua presença como filhos e herdeiros, não mais como escravos do medo. Reconhecemos que tu és o Deus que quebra todas as cadeias e que em ti não há sombra de variação. Tua palavra em Isaías, capítulo 41, versículo 10, é a nossa âncora. Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós nos agarramos a esta verdade agora. Nós não tememos porque tu estás conosco. Pai, nós confessamos que, embora sejamos teus filhos, muitas vezes vivemos como órfãos. Confessamos que alimentamos pensamentos de medo
e demos mais autoridade aos cenários catastróficos da nossa mente do que às promessas infalíveis da tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, por termos mendigado uma paz que tu já nos deste como herança. Perdoa-nos por cada momento em que nossa ansiedade declarou que tu não eras suficiente. E nós te agradecemos, Pai. Obrigado porque a tua graça é maior que a nossa incredulidade. Obrigado porque este exato momento foi agendado por ti para ser um ponto de virada, um marco de libertação em nossa história. Obrigado porque a tua palavra, que estamos prestes a declarar, não retornará vazia. Agora, em nome de Jesus, nós nos levantamos em autoridade espiritual. Nós declaramos guerra contra a fortaleza da ansiedade. Com a espada do Espírito, que é a tua palavra, nós começamos a demolir cada parede. A primeira parede, a da preocupação financeira, nós a destruímos com a declaração de Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós não somos definidos pela nossa conta bancária, mas pela tua economia celestial. Nós recebemos a tua provisão. A segunda parede, a da ansiedade sobre nossa família e filhos, nós a derrubamos com a promessa de Isaías capítulo 54, versículo 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Nós os entregamos em tuas mãos e declaramos que a tua paz os envolve. Eles são teus. A terceira parede, a do medo do futuro e da ansiedade antecipatória, nós a pulverizamos com Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nós nos recusamos a temer o amanhã, porque sabemos que tu já estás lá. Agora, nós aplicamos a ordem de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado de vocês. Pai, nós não colocamos, nós lançamos, nós arremessamos com força para longe de nós a preocupação com a saúde, a ansiedade social, o medo de falhar, a angústia da solidão. Nós nos livramos disso agora, porque tu cuidas de nós. Nós ativamos a promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós recebemos essa paz agora, que ela monte uma guarda de anjos ao redor da nossa mente, que ela silencie cada pensamento de pânico, que ela seja a nossa realidade, independentemente das circunstâncias. Nós repreendemos o espírito de medo que nos acorda de madrugada. Nós declaramos a verdade do Salmo 127, versículo 2, que tu concedes o sono ao teu amado. Nós somos teus amados. Portanto, nós receberemos um sono profundo e restaurador. Pai, nós fazemos uma troca divina. Entregamos a ti a nossa ansiedade e recebemos de ti a tua paz. Entregamos a nossa fraqueza e recebemos a tua força. Entregamos o nosso medo e recebemos o teu poder. Declaramos que a partir de hoje, nossa mente é um território governado pela palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8, é a nossa nova constituição mental. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Senhor, sela esta oração em nosso espírito. Que a libertação conquistada aqui hoje seja permanente. Que a tua palavra se torne nossa resposta instantânea a qualquer tentativa de ataque do inimigo. Nós não somos mais vítimas da ansiedade. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos libertou de verdade. Em seu nome poderoso, nós oramos e declaramos. Amém e amém.